Mais um exercício, módulo partes do rosto. Agora vamos estar fazendo nosso primeiro olho. Separei aqui já no exemplo, já fiz o decalque. Vamos estar sombreando esses dois olhos. Vou começar com esse aqui, lado direito. Depois a gente faz o outro olho. Vou iniciar com lápis H. Estou usando papel sulfite. Ainda usando papel sulfite. Vamos estar iniciando nosso exercício. Vou iniciar aqui pela íris do olho. Deixando ela bem redondinha. Estou marcando a parte do meio. Lápis H ainda. Eu vou estar fazendo essa parte de dentro do olho, a parte bem clara. Vou usar o lápis H mesmo. Esse fuminho. Lápis H ainda. Lápis B agora. Bem de leve. Só para escurecer um pouco mais essa parte. Eu volto esfumando. Volto com o lápis H. Aqui nessa parte, eu não sombreei ainda. Só nessa parte aqui, do meio, é uma parte de luz que vai ter no olho. Então, eu já preservo branco, para não ter que ficar apagando depois.
Volto com o mesmo esfuminho. Deixar a íris bem redondinha. Que a íris do olho nunca é deformada, ela sempre é bem redondinha. Mesmo que na imagem apareça deformada, na referência, é algo da câmera mesmo que fez a deformação. A íris do olho sempre é redondinha. Depois, se eu sentir necessidade de escurecer mais, eu volto escurecendo. Mas por enquanto, vou manter nessa tonalidade. Lápis B agora. Vou estar pegando essa parte escura. Vou voltar com o lápis H. Para não estar fazendo uma marcação aqui. Continuando. Tinha feito a marcação mais forte aqui. Eu ia fazer um sombreamento mais forte, mas resolvi estender ele um pouco até aqui em cima. Estou com lápis H. Eu vou esticando o degradê para baixo.
um esfuminho mesmo. Agora sim, continuo com o lápis B. Nota que o exercício de degradê estou usando bastante aqui. Uma camada de H, venho com o lápis B, jogando mais sombra na parte mais escura, jogando mais grafite, para fazer efeito de degradê. Exercício que a gente fez lá no início. Aqui nesse exercício, eu já vou começar a usar outros materiais que a gente ainda não havia usado. A gente usou bastante o lápis 2B da Staedtler e usou também o lápis 2B, esse aqui, da Marco. E também temos o grafite 2B, que a gente ainda não usou, porém na lapiseira. Que é isso aqui, é o 05 graduação 2B. Ele também é da Staedtler. Você pode estar usando Staedtler ou da Pentel. O Pentel eu ainda considero melhor que o da Staedtler na parte de grafite. E aqui eu quero estar usando ele. Poderia também estar usando o lápis, não teria problema. Mas quero também estar usando outros materiais aqui no curso para vocês terem a noção de como funciona com outros materiais. Não só com lápis, mas também com a lapiseira. A vantagem da lapiseira é que é sempre um grafite bem fino. Não tem a preocupação de estar apontando o lápis. Aqui nesse momento do nosso curso, eu já vou usar bastante essa lapiseira, 2B principalmente. Vou usar também a 4B nos próximos exercícios, principalmente de cabelo. Se você não tiver a lapiseira, não tem problema, você pode estar usando o lápis mesmo. O resultado vai ser o mesmo. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com lapiseira. Eu uso mais o lápis H, o lápis mesmo, o H e o B. A partir dessas dessas graduações, 2B, 3B e 4B, geralmente eu uso mais as lapiseiras.
Lápis H ainda. Estou usando a referência, também está olhando. Referência impressa. Vocês também terão a referência aí para você estar olhando e tentar reproduzir o mesmo resultado que está na referência. Não se preocupe, não precisa ficar igual. É impossível ficar 100% igualzinho. Vamos tentar chegar ao mais perto, mas igualzinho a gente nunca consegue fazer. Então não precisa ficar encanado com isso na cabeça que tem que ficar 100% igual. A gente tenta fazer o máximo. Com esse fuminho ainda sujo aqui, eu vou estar jogando um degradê para dentro do olho. Eu só esfrego ele no papel, a parte mais escura para a parte mais clara. Aqui eu quero mais escuro e aqui mais claro, então eu jogo daqui para cá, esparramando esse grafite que eu apliquei aqui. Agora eu já passei o esfuminho bastante nessa parte mais escura. Se eu passar aqui, vai escurecer demais. Então eu já não passo mais o esfuminho ali. Senão vai ficar uma tonalidade muito escura. Agora eu volto com o lápis B. Vou estar reforçando essas linhas que eu fiz aqui. Visto que eu ainda vou trabalhar com elas. Ainda vai vir os cílios, ainda vou passar pincel. Então agora eu reforço elas mesmo para elas ficar mais evidentes. Agora com lápis H. Uma linha bem fininha eu vou fazer aqui. Ainda com o lápis H, eu venho reforçando essa pontinha aqui. Visto que é um olho que está com maquiagem, então essa parte aqui ela está bem escura. Volto com esse fuminho. Volto agora com o lápis H. Vou estar sombreando essa parte de baixo do olho. Os cílios do olho, eu sempre deixo para fazer por último, finalizando já o olho. Porque se eu faço os cílios agora e depois venho sombreando essa parte aqui de cima, eu acabo estragando onde eu fiz os cílios. Então eu deixo por último, assim eu não perco tempo sombreando, fazendo o desenho e depois refazendo, porque eu acabei esfumando em cima e ele sumiu. Porque em cabelo, seja de sobrancelha, cabelo na cabeça normal, qualquer tipo de pelo, a gente não usa esfuminho, só usa pincel.
Então, se eu fazer os cílios e esfumar por cima, eu vou estar perdendo o meu trabalho que eu fiz ali naquele cabelo. Agora eu venho com esfuminho limpo, um pouco mais macio, um esfuminho mais macio. Você pode reparar que as marcações que eu tinha feito dos cílios já começou a sumir. Então, por isso que eu sempre deixo os cílios por último. Volto com o lápis H, tá reforçando algumas sombras aqui. Volto com o mesmo esfuminho, esparramando mais esse grafite que eu apliquei com o lápis H. Lápis H novamente, tá fazendo agora essa parte de cima aqui. Tá reforçando essa linha aqui para mim não perder ela. São aquelas dobrinhas que fica por cima do olho. Elas aparentam ser uma linha bem forte. Mas sempre, como eu disse no desenho realista, não existe linhas, traços seco. Então ela vai ter uma linha mais forte aqui, porém do lado dela vai ter uma sombra. A gente vai estar fazendo bem feitinho daqui a pouco. Quando tiver finalizado, vocês vão entender como fica esse efeito. Ainda estou com lápis H.
Aqui agora, fica bem atento à referência, que eu vejo que tem uma parte de luz aqui no meio dos cílios. Então aqui vai ter uma parte de luz. Então o que eu faço? Eu já deixo essa parte mais clara. Está esfumando agora. Mesmo esfuminho que eu usei aqui embaixo. Como aqui eu quero mais branco, eu venho esfumando dessa parte e vou esticando o degradê para o centro. Aqui, ao contrário, eu venho esfumando nessa parte e esticando para o centro. Para mim não invadir essa parte de luz. Agora eu vou direto com o lápis B. Não vou reforçar mais com H. Não vejo a necessidade de trabalhar mais essa base. Então já vou direto agora com o lápis B. Essa linha parece ser bem fácil de estar fazendo ela, que é só marcar, mas na verdade não é. Porque um pouquinho que eu fizer ela torta, mais alta nessa parte, deixar ela mais reta aqui, um pouquinho que eu mudar essa linha, eu mudo a expressão do olhar. Então, eu tenho que estar bem atento à minha referência, para não estar mudando nada. Porque um pouquinho que eu mexer nela aqui, eu vou estar mudando do que está na minha referência. Diferentemente das partes que a gente fez de fórmulas geométricas, que não tem expressões, né? Um quadrado é um quadrado, em qualquer ângulo que você olhar. E a esfera, aquele cubo, a gente fez com várias graduações com o mesmo lápis, também não é uma forma geométrica, aquele cone, mas aqui não, aqui já tem uma expressão para a gente estar copiando, então eu tenho que estar atento a cada detalhe para mim não mudar a expressão do olhar. Esfumei mais fino que eu usei no início.
Vou jogar um pouco de sombra aqui nessa parte de baixo do olho. Vou estar reforçando um pouco mais aqui. Agora eu vou estar usando esse fuminho maior. Agora o esfuminho menor. Agora vamos trabalhar o outro lado aqui. Lápis B. Aqui eu venho com lápis bem leve. Não é um sombreamento tão escuro. Se eu for com lápis H, vou ter que passar várias vezes para chegar à tonalidade que eu quero. Então eu venho com lápis B, porém de forma bem leve. Se você ficar com medo de escurecer muito, você pode estar vindo com lápis H, aplicando grafite, até chegar à tonalidade que você acha que está mais perto da referência. Aquele esfuminho mais claro, mais fino. Tá bem sujo já, não tá mais claro, tá sujo. Lápis H. Agora eu vou fazer um sombreamento bem grande aqui. E já vai chegar até a sobrancelha. Com lápis H. Essa parte aqui de baixo logo, já estou sombreando aqui perto. Quero essa parte aqui mais clara, então não apliquei grafite. Apliquei em volta e venho esparramando ele com esfuminho. Nosso olho ainda não tem
formato definido. Não me preocupo com isso nesse momento. Copio o que eu vejo, sem me preocupar se está ficando parecido ou não. A forma final, nesse momento, não é interessante para mim, porque ainda falta muito para mim terminar meu desenho. Se eu me preocupar se está ficando igual, se está parecendo um olho, eu acabo atrapalhando o meu desenvolvimento no desenho. Então, não me preocupo com isso agora. Lápis B. Volto esfumando. Agora eu vou invadir essa parte clara aqui, para não ficar também desproporcional ao desenho, né? Então eu vou bem de levinho, só para não deixar ela tão branca. Agora eu volto com o lápis B. Agora sim, eu vou estar finalizando essa parte dessas linhas por cima do olho. Tá jogando um degradê em cima dela. Agora vem com aquele esfuminho bem fino e a parte mais limpa dele. Esparramando esse grafite. A parte mais escura do meu esfuminho. Agora o lápis H. Preenchendo os poros que ainda ficou aberto, que o lápis B não penetrou bem. Depois eu volto esfumando, caso tenha ficado muito escuro.
aquele esfuminho mais fino, a parte mais escura. Eu já estou finalizando essas sombras por cima do olho. Depois, se eu sentir que ainda há necessidade de estar mexendo nela, eu posso estar trabalhando. Mas por enquanto eu vou deixar nesse tom de cinza mesmo. Vejo que aqui embaixo ficou muito claro. Está escurecendo um pouco mais com o lápis H. Lápis H ainda. Os próximos exercícios já vamos trocar também o nosso papel. Estou usando um papel mais de qualidade do que o sulfite. Está explorando também outros resultados. Lápis B. Aqui eu faço movimento circular, para não ter nenhum tipo de linha aqui dentro do olho. Essa parte de baixo aqui, ela dá uma pequena deformada na íris, que é a parte do olho que está cobrindo ela. Então aqui pode ser sim que a íris fique um pouco deformada. Vai dar referência, mas aqui em volta sempre vai ser um formato redondo mesmo, sem deformação.
lápis H. Lápis H ainda. Agora a parte dos cílios, eu vou estar, como cílios, eu encosto no papel e puxo um pouquinho, encosto e puxo um pouquinho, fazendo uma voltinha bem no início do traço. Porém, acompanhando a minha referência, olhando bem. Ainda vou esfumar, passar o pincel aqui nessa parte. Agora vamos estar fazendo essa parte de baixo aqui, os cílios. Sempre a ponta dele bem fininha, o máximo que você conseguir. Aqui estou usando o lápis H, que é um lápis mais duro. Trabalha bem essa parte, porque ela não tem espaço para erro. Se ficou uma parte que você tem que apagar, praticamente você perdeu ali aquele risco. Se você apagar, você já perde o sombreamento que você fez. Se você riscou muito forte, você já pode aquela parte não sumir mais, correr o risco de perder o seu desenho. Eu não faço totalmente igual ao da minha referência, porém eu sigo o mesmo sentido que está ali. Não faço todos os fios no mesmo lugar, até porque eu não vou conseguir. Eu faço um fiozinho aleatório no meio. Agora eu vou estar esfumando aqui, para não ficar essa linha tão seca. Aí com esse fuminho aqui embaixo, aqui sem pegar no cílio, nos cílios. E essa parte de cima aqui também. Sem pegar nos cílios. Senão eu perco todo esse trabalho que eu fiz. Agora eu venho com o pincel. Eu venho fazendo nessa parte
pegando reto mesmo. Essa parte do olho aqui, como é um olho maquiado, tem essa sensação, essa parte é na horizontal. Agora eu venho esfumando essa parte dos cílios aqui, acompanhando mesmo o sentido dos traços. Tá esfumando essa parte do olho. Eu vou pegar um esfuminho bem fininho, tá esfumando só essa borda aqui do olho, para não ficar também um traço muito seco em volta do olho. Agora vamos fazer os cílios da parte de cima. Como disse no início, é um olho maquiado, então esses cílios vão ser bem escuros. Então eu vou estar usando lapiseira 2B. Esses cílios a gente vai pegar dessa linha, fazer uma voltinha e subir com ele. Vai ser sempre assim. Vou fazer aleatório aqui. Sempre pegando essa voltinha debaixo dela e subindo. Vamos estar fazendo aqui agora. Uns bem curtinho aqui, quase não dá de ver. Como eu disse, não vai ficar igual à minha referência, porém eu sigo o mesmo sentido. Aqui nessa parte, o cílio estava vindo para esse lado, aqui ele já começa a ficar mais reto. E aqui ele já vira o outro lado. É a parte onde tem mais cílios. Vou pegar aqui de baixo logo. Tá reforçando aqui essa linha com lapiseira 2B mesmo. Agora vamos estar passando o pincel. Pego do início, puxo para a parte mais clara.
Eu acabo de esfumar a parte de dentro do olho. Esfumar não, de fixar. Pincel fixa o grafite. Nosso olho já começa a tomar forma. Vamos estar fazendo agora a sobrancelha. Eu vou iniciar com o lápis H. Agora, esses pelos da sobrancelha, do início, eles são um pouco mais difíceis porque eles são bem fininhos. Aparece bem pouco, porém a gente consegue ver ele bem, de forma clara. Só que eles são bem fininhos. Então, eu vou fazer ele com lápis H. Ele tem que ser assim. O início do traço tem que ser fino e o final também fino. Um traço. Se eu encostar e puxar, além de eu distorcer o risco, fica muito forte. Se eu encostar e puxar, aqui fica uma ponta. Então não é isso que eu quero. O cabelo tem que ser o início dele fino e o final também. Seja qual for o sentido. O início e o final fino. Eu vou estar fazendo uns fiozinhos aqui com lápis H. Treino bastante antes. Se eu faço esse cabelo dessa forma, na hora que eu venho emendando aqui o fio, ele não emenda por causa desse risco que ele ficou. Mas se eu faço o início fino e o final também, eu consigo continuar o traço. Vamos estar continuando aqui. Ainda vamos ter um módulo de cabelo, vamos trabalhar mais essa parte. Que é muito importante que você acompanhe o sentido do traço, dos fios, melhor dizendo, na referência, para não ficar um aspecto estranho. Da mesma forma que a gente faz o degradê, faz uma base de sombreamento, depois vem aplicando outras graduações,
vai escurecer mais. Aqui na parte de cabelos e pelos, aqui da sobrancelha, da mesma forma, eu venho fazendo uma base de pelos com o lápis H. Depois eu volto com um lápis mais escuro. Você vê que eu voltei aqui nessa parte, já começou a ficar mais escuro. Vou virar o desenho. Pegar a parte da ponta da sobrancelha. Fazer a parte de baixo. Quando eu desenho fios de cabelo, eu não movimento só o meu punho a fazer o traço, eu movimento também a minha mão inteira. A gente vai ver isso melhor no módulo de cabelo, mas não fica com a sua mão parada e tentando movimentar ela, sua mão colada na mesa tentando movimentar ela. Você não vai conseguir fazer o traço. Deixa sua mão mais solta e movimenta a mão inteira, fio a fio. Você vai conseguir um traço mais preciso. Feito o esboço, primeira base da nossa sobrancelha. Agora já vou direto com a lapiseira 052B, um grafite 2B. Agora eu já vou fazer o fio um pouco diferente. Eu vou puxar daqui para cima. Eu iniciei ao contrário, porque aqui eu quero essa parte um pouco mais clara, essa parte aqui de baixo. Então eu acho melhor fazer dessa forma. Poderia estar virando desenho, mas decidi fazer assim agora. Vamos ver. Se eu sentir dificuldade, eu posso estar virando o desenho. Conforme eu vou riscando, eu vou girando a lapiseira para pegar a quina do grafite. Se estiver usando o lápis, deixa o lápis bem apontadinho.
E tá passando o pincel de novo. Agora eu volto com o lápis H para estar reforçando os fios mais finos. Tá esfumando essa parte de baixo aqui. Essa parte aqui do olho, da parte de trás do olho, ela sempre faz essa curva aqui. Então já vem com esfuminho, reforçando mais ela. Sempre essa parte aqui é de luz, é padrão nos olhos. Tá fazendo essa emenda aqui dos cílios, da sobrancelha com a parte do olho. E agora essa parte aqui de baixo. Eu percebi que eu escureci um pouco mais aqui, que não deveria. Eu volto com a caneta borracha. Tá usando essa aqui, que é bem comum a gente achar em papelaria, do que eu usar a outra, mas é mais difícil estar encontrando. Então usar essa aqui que é um material mais fácil, visto que você também não precisa usar, a não ser que você, igual eu, tenha errado nessa parte. Lápis H. Todo olho vai ter essa dobra aqui embaixo, essa mancha mais escura, e seguido de uma sombra bem clara.
Agora com um lenço de papel eu vou estar esfumando melhor essa parte. Poderia jogar mais um pequeno degradê aqui, mas acho que vou finalizar essa parte aqui mesmo. Tá bom assim. Deu para ter uma noção do nosso primeiro olho. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa próxima videoaula. Vamos estar passando para o nosso próximo olho. Antes vou estar passando o pincel aqui. Está esfumando mais essa parte que a gente já fez. Para não ficar tão poroso. Devido ao sulfite ser como eu já falei várias vezes, né? Um papel muito poroso. Já havia finalizado o desenho, ainda estou sombreando nele, é normal. A gente fazer um sombreamento, finalizar um desenho, quando olha novamente vê algo para mexer. Agora sim, vamos para o nosso próximo olho.